eu uso esta conta para estudar. Vou falar aqui do livro de Lino Macedo, Ensaios Pedagógicos, Como Construir uma Escola para Todos, na qual ele propõe nesse livro uma estratégia que busca valorizar a inclusão escolar. Ele diz aqui que existe na escola atual uma pedagogia seletiva e tradicional, e ele busca uma perspectiva piagetiana, uma pedagogia diferenciada. Esse livro também se aprofunda muito nos fundamentos da educação inclusiva, da diversidade, da reflexão e das competências docentes, em busca de um professor atento que ofereça elementos para o planejamento de um projeto curricular de uma escola inclusiva. Desde uma posição sociocultural e pedagógica, apresenta duas dimensões pelas quais procede a escola. Existe a escola seletiva e existe a escola inclusiva, sendo que a primeira ela procede por semelhanças, né? A seletiva ela é por semelhanças, excluindo as diferenças, e a inclusiva ela procede pela diferença para incluí-la no processo de aprendizagem. Ele enfatiza alguns eixos fundamentais que são necessários para refletir ou para elaborar aí o projeto curricular. Primeiro, a crítica à escola fundamental. Segundo, a possibilidade de construir uma escola inclusiva. Terceiro, os desafios para a prática docente. Quarto, como devem aprender os professores e quais as competências requeridas para contribuir com essa formação. Quinto, que elementos novos devem ser destacados para o planejamento escolar. Sexto, a perspectiva construtivista para superar problemas de aprendizagem. Sétimo, formas de avaliação na escola. Oitavo, o cotidiano na sala de aula. Nono, a disciplina no processo educacional. Décimo, aspectos para elaborar um projeto curricular. A crítica à atual escola fundamental constituída sobre a cultura das semelhanças e no nível do devem ainda impregnar o raciocínio e discursos docentes. É necessário saber como os educadores aprendem ou aprenderam, para que isso mude também na questão, saia desse tipo de escola seletiva e mude para uma escola inclusiva, né? Hoje os professores querem aprender e não só ensinar, né? E o autor considera importante o espaço onde eles aprendem. A sala de aula não é somente o aluno que aprende, o professor também está ali apto a aprender também. Ele tem que estar aberto para receber esse desconhecido e com a consciência de que não sabe tudo, e ter esse tipo de humildade para conseguir enxergar que tem mais potencialidades de aprender, né? Nesta proposta, o professor aprende também na sala de aula, no projeto institucional de formação continuada, com a relação entre seus colegas, com os pais também dos alunos, a comunidade escolar, e com a participação de palestras, cursos, seminários e congressos. Ele tem que ter esse tipo de vontade também em aprender, né? De interesse em buscar também o que não sabe para melhorar. As atividades de aprendizagem são independentes e envolvem desafios para os quais eles devem estar preparados. Na formação que o professor adquire as competências e habilidades para trabalhar na escola. E existem 3 formas de competências, conforme o Lino Macedo fala aqui a respeito das habilidades para trabalhar na escola, o professor trabalhar na escola. A primeira habilidade é a relação a si mesmo, que, portanto, se realiza em qualquer contexto ou situação. Esse tipo de competência favorece a cultura das semelhanças com quem as possui e as da exclusão com quem as não possui. Representa a competência adquirida e também a perdida. A competência 2, com relação a um objeto, desde uma visão construtivista, considerando-se que os objetos representam um recurso que contribui na construção do conhecimento e no contexto pessoal e sociocultural, tipo o uso de computadores, essas coisas, entendeu? Tem muito professor que ainda é meio ríspido, meio bruco nessa questão, né?
Competência 3, do sujeito em termos relacionais, que expressam nas mais variadas situações na vida cotidiana. Ele tem que estar sujeito a ter essa ligação com esses relacionamentos com essas pessoas, né? E não somente semelhantes, mas diferentes dele também. A competência é uma habilidade de ordem geral, enquanto a habilidade é uma competência de ordem particular específica. Ele entende por competência relacional, segundo ele, é aquela que, como qualidade geral, coordena, estrutura e articula a multiplicidade da concorrência. A convergência com a unicidade expressa na competição, que por sua vez requer que o professor saiba lidar. É isso que ele mais fala, saiba lidar num determinado espaço com diferentes fatores, diferentes níveis. Essa competência relacional que o Lino fala muito também. As estratégias utilizadas para o trabalho na escola diferenciada envolvem, entre outras, situações de aprendizagem, situações de problemas, jogos com oficinas e com tutoriais. A autonomia, o envolvimento e a cooperação entre professores e comunidade escolar é fundamental. Essa decisão de inovar influencia o eixo da pedagogia diferenciada. A inovação está dentro desse eixo da pedagogia diferenciada. Ser competente é ser criativo, ter invenção, ter inventividade, criticidade, mobilidade e fazer uso dos esquemas que permitam organizar o pensamento, as ações, as condutas e possibilitem experiências físicas, sociais e lógico-matemáticas. Saber o como, saber o porquê, saber agir, é isso que ele mais fala no livro. A questão de registro, observações, reflexões, consultas com colegas e queixas são tudo super bem-vindas. Torna-se importante o relacionamento sujeito e objeto, a relação docente e aluno, crianças com as tarefas, a interação das crianças com a tarefa, relacionamento implica-se em envolver-se, responsabilizar-se, cooperar, cuidar e conviver, gerando assim autonomia e desenvolvimento na criança. Permite-se propor uma disciplina com relação ao tempo, ao espaço, aos objetos, aos relacionamentos, que seja interrelacional. E o professor ele tem essa pegada mediadora, né? E assim, o livro ele fala mais sobre a questão de psicopedagogia, educação inclusiva, desenvolvimento humano.